Olá pessoal, então continuando aí as nossas atividades domiciliares, né? Então agora é a vez do oitavo ano, a gente vai fazer uma revisão sobre o que já foi falado em sala de aula, né? Antes da paralisação e fazer as nossas atividades. A gente já viu, falamos lá um pouco sobre ângulos, né? Ângulos, já conhecemos os elementos desse ângulo, ó, que é o vértice do ângulo, os lados, que são as semirretas OA e OB, e como eu represento esse ângulo OAB, ó, como eu represento esse ângulo OAB, e o acentozinho sempre onde está o ângulo, ó, que é no caso aqui no O, né? Então, o ângulo, essa aberturazinha aqui, formada por duas semirretas de mesma origem, ó. A semirreta OA e a semirreta OB. Então essa aberturazinha aqui formada pelas duas semirretas eu chamo de ângulo, né? Os elementos, o vértice, os lados, as semirretas e o ângulo, como eu represento, né? Aí aqui eu coloquei duas observaçõezinhas sobre aqueles ângulos que a gente falou, né? Foi o ângulo nulo, o ângulo de uma volta. Eu coloquei dois aqui, dos quais a gente vai utilizar, né? A gente vai mais utilizar eles, que é o ângulo de 180 graus e o ângulo de 90 graus. Aí lá a gente viu também ângulos adjacentes, né? Ó, vimos também ângulos adjacentes. Quando é que eles são adjacentes? Quando eu tenho um lado comum aos dois, ó. Perceba o seguinte, aqui eu tenho lá o ângulo OAB, ó. OAB, tá aqui esse ângulo. O ângulo BOC, tá aqui esse ângulo, ó. Lembrando que o acentozinho fica sempre onde está o ângulo, né? Ó, no O. Então esses dois ângulos aqui, ele tem um lado comum, ó. A semirreta OB, tanto é lado desse ângulo como é lado desse ângulo. Então se eu tenho um lado comum, ó, dois ângulos, eu chamo esses ângulos de ângulos adjacentes. Quando eu tenho uma semirreta que faz parte de um, mas também faz parte do outro. Essa semirreta OB é lado desse ângulo, mas também é lado desse ângulo. Por isso que eles são ângulos adjacentes. Vimos também a bissetriz, ó. A bissetriz de um ângulo. Aqui eu tenho um ângulo AOB. E essa reta aqui é a bissetriz. Qual é a função da bissetriz? É dividir o ângulo em duas partes iguais. Se aqui eu tenho um ângulo de 50 graus, se essa semirreta aqui for bissetriz, então ela vai dividir o ângulo em duas partes iguais, cada um com 25. Ó. OP, no caso aqui, é a bissetriz. Se é a bissetriz, então vai dividir o ângulo em duas partes iguais. Então, cada um com 25. Essa é a função da bissetriz. Dividir um ângulo em duas partes iguais. Nós vimos também ângulos complementares, né? Que é quando a soma desses dois ângulos é igual a 90 graus. Então, aqui eu tenho um ângulo de 60 graus e aqui eu tenho um ângulo de 30 graus. São complementares? São. Por quê? Porque a soma deles dois é 90 graus. E quando a soma de dois ângulos for 90 graus, então eu chamo ele de ângulos complementares, né? Pode ser um ângulo de 45 graus e outro ângulo também de 45 graus, a soma dá 90. Pode ser um ângulo de 50 graus e outro de 40 graus, a soma dá 90. Então, são exemplos de ângulos complementares. Vimos também ângulos suplementares, né? Vimos ângulos suplementares. Ângulos suplementares quando a soma desses dois ângulos é 180 graus. Um ângulo de 140 graus e aqui eu tenho um ângulo de 40 graus, né? A soma deles dois, 140 mais 40, vai dar 180. Então são ângulos suplementares, quando a soma de dois ângulos for igual a 180 graus, né? Então posso ter um ângulo de 110 graus e um de 70 graus, a soma vai dar 180. Eu posso ter um ângulo de 50 graus e um de 130, a soma vai dar 180. Então são exemplos de ângulos suplementares. E aí a gente viu também ângulos opostos pelo vértice, né? Aqui eu tenho um ângulo, ó. Eu tenho esse ângulo aqui e bem aqui o vértice, ó, né? Aqui é o vértice, esse ângulo aqui. O que que eu fiz? Eu prolonguei essa semirreta aqui, ó, pelo lado oposto, ó, eu prolonguei. Do mesmo jeito eu fiz aqui o prolongamento dessa semirreta desse lado aqui, ó, de tal forma que eu vou ter duas retas, né? Aqui eu vou ter duas retas concorrentes.
né? E esse ponto aqui, onde ela se toca, vai ser o vértice. Então aqui eu vou formar um ângulo, aqui eu vou formar um ângulo. Esses ângulos são chamados ângulos opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice sempre são congruentes, ou seja, sempre são iguais. Se aqui é 30, aqui também é 30. Se aqui é 40, aqui é 40. Se aqui é x, aqui é x. Se aqui é y, aqui é y. À medida que for esse, é esse, né? Quando eles forem opostos pelo vértice. Então, quando eu falar em ângulos opostos pelo vértice, você já imagina logo que eles são iguais, né? Assim que a gente ouvir falar em ângulos opostos pelo vértice, já é para vir automaticamente na mente que eles são iguais. E aqui eu coloquei um exemplozinho, ó, que aqui eu tenho uma reta, mas essa semi-reta aqui não tem prolongamento, ó, ela não prolongou aqui, ó, para se tornar uma reta, ó. Daqui ela teve um desviozinho, então nesse caso aqui não são ângulos opostos pelo vértice, né? Porque eu não tenho aqui no caso duas retas concorrentes, né? Só para diferenciar aí o que é ângulos, para ficar bem claro o que é ângulos opostos pelo vértice. Aí aqui eu tenho dois exercícios. O primeiro, determine o complemento de um ângulo de 75 graus, né? Opa, complemento, então, se é complemento, eu tenho que somar os dois ângulos para dar 90 graus. Se eu já tenho um de 75, então o complemento desse ângulo é 15 graus, né? Então o complemento é 15 graus. Quando eu somar os dois, vai ser 90 graus. Então o complemento do ângulo de 75 graus é 15 graus, né? 15 graus. Então está aí o complemento do ângulo. No item B ele quer saber o quê? O suplemento de um ângulo de 135 graus. Se estou falando de suplemento, né? Então, para eles serem suplementares, a soma tem que ser 180 graus. Então, se eu tenho 135, se eu já tenho 135, então o que falta para 180 graus é 45 graus. Então, qual é o suplemento do ângulo de 135 graus? É 45 graus, porque a soma dos dois dá 180 graus. E na segunda questão ele quer saber, calcule o valor de x e y na figura abaixo. Bom, aqui eu percebo logo, né, de cara que eles são opostos pelo vértice. E quando eles são opostos pelo vértice, eles são iguais, né? Então eu estou dizendo que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui, ó. Então vamos fazer isso, ó. Se esse é igual a isso, então 3x mais 20 é igual a x mais 40 graus. São opostos pelo vértice, então são iguais. Esse igual a esse, está aqui. 3x mais 20 é igual a x mais 40. Então vamos organizar aí, né? Ó, tudo que é x vai ficar de um lado da igualdade. Esse x vai passar para cá negativo, porque aqui é positivo, né? Quando ele muda de lado, inverte o sinal, então vem menos. É igual a 40, que vai permanecer mais, porque vai ficar do outro lado lá, né? E o 20 vai trocar de sinal, ó, porque está desse lado vai passar para o outro. Beleza, então 3x menos x, 2x, né? É igual a 40 menos 20, é 20, né? Então aqui, como se trata de igualdade, o que eu fizer desse lado eu tenho que fazer do outro, né? Ou seja, não vai alterar a minha igualdade. Então se eu dividir esse lado aqui por 2 e dividir esse lado aqui por 2, não vai alterar a minha igualdade, porque o que eu fiz de um lado, eu fiz do outro. Aqui eu dividi por 2, mas lá também eu dividi por 2. Então aqui 2 dividido para 2 é 1, vezes x é x, né? Ó. Então aqui vai dar x é igual, 20 dividido para 2 é 10. Então eu já encontrei o valor de x, né? Calculo o valor de x e y na figura abaixo. Então o valor de x já foi encontrado. Agora ele quer saber o valor de y. Bom, o valor de y, eu vou ter que saber quanto é que mede esse ângulo aqui, ó. Né? Então vamos lá. Se o x é 10, né? Que nós já acabamos de encontrar. Então 3 vezes 10 é 30, né? Mais 20, 50.
Então, esse ângulo aqui mede 50 graus. Então, esse ângulo aqui vai medir 50 graus. E, logicamente, né, já que eles são opostos pelos vértices, lá também vai ser 50 graus, né? Ó. X é 10 mais 40, 50 graus. Então, se esse ângulo aqui é 50 graus, né? E eu percebo que bem aqui, ó, é um ângulo de 180 graus. E ele é um ângulo de 180 graus, então esse mais esse vai ser 180 graus. Esse daqui eu já sei que é 50, né? Acabei de encontrar. Ó. Só para organizar eu vou colocar só o 50 para ficar mais fácil de entender. Aí essa parte aqui, ó, também desconsidero para ficar mais fácil, para não enxergar o meu ângulo de 180 graus. Aqui é 50, ó, que nós acabamos de encontrar, 50 graus, e ele todinho é um ângulo de 180. Ora, se aqui é 50, né, e ele todinho é 180, então o que falta para 180? 130 graus, né? Então o meu y é igual a 130 graus. Então aqui é 130 graus, 130 mais 50, 180, né? Que é o valor do ângulo todinho, 180 graus. Então tá aí uma revisãozinha sobre ângulos, né? Estou esperando aí a resolução das atividades no meu WhatsApp, né? As atividades que estão aqui no final do vídeo. E esse vídeo também vai estar disponível no meu canal, que o endereço também está aí no final do vídeo. Então é isso, valeu, até a próxima.